Shalom! Vamos dar início ao quarto dia da novena de Natal, para que possamos compreender a loucura de amor de Deus por nós, que enviou seu Filho para nos salvar. Quando chega o fim do ano, o clima natalino invade todos os ambientes da sociedade. No entanto, muitas vezes o que sobressai é o clima comercial, ao invés do espiritual. No ambiente de trabalho, isso fica muito evidente. Os empregadores ficam preocupados com o pagamento do 13º salário, com a confraternização e o presente a oferecer aos seus colaboradores, enquanto os empregados ficam ansiosos pelo que receberão e pelas férias ou dias de feriados que se aproximam. Jesus, o verdadeiro motivo do Natal, em geral, fica esquecido. É comum as pessoas se preocuparem com a roupa que vão vestir, o que vão comer, menos com o horário da celebração da missa na noite de Natal. O ser humano hoje busca paz e alegria em coisas mundanas, mas é Jesus quem pode oferecer a paz transformadora. Quem a experimenta e acolhe faz ela extravasar em todos os ambientes que convive, inclusive no ambiente de trabalho, mesmo que nele não haja espaço para a espiritualidade. A família de Jesus, aqui na terra, era sustentada por um pai trabalhador. José era carpinteiro e ensinou essa profissão a Jesus. O Papa Francisco disse que o trabalho é uma verdadeira vocação. O trabalho dá dignidade ao homem e o faz assemelhar-se a Deus. Vamos abrir as portas do coração para acolher a palavra de Deus. Neste momento, é preciso que toda a nossa atenção esteja voltada para o Evangelho que vamos escutar. Feche os olhos e peça ao Espírito Santo para te conceder o dom da escuta. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa, e não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho. E ele chamou com o nome de Jesus. Que momento difícil na vida de Maria e José. Maria, enquanto mulher, noiva, que sonhava com o seu casamento com José, recebe um chamado tão importante. Aceita com seu belíssimo sim: eis-me aqui, a serva do Senhor. Mas corre o risco do seu noivo não compreender. José, enquanto homem, noivo, sabendo que não a conhecia, ou seja, verbo utilizado na Bíblia para dizer que eles não tinham intimidades de casal, descobre que sua noiva está grávida. Vamos fazer a exegese, ou seja, interpretar o texto. No versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A genealogia de Jesus é a mesma de José no Evangelho de Mateus. Como? Se Jesus é filho de Deus, Deus não pode ser feito pelo homem, somente pode ser acolhido. José em hebraico significa Deus agrega. Entra no nascimento do Filho de Deus através de um ato de fé
que aceita o agregar-se de Deus, que foi dado a Maria, a humilde filha de Sião. Deus é tão detalhista que buscou José, que vinha da mesma descendência da promessa, e de Maria, que é a tribo de Judá, ou seja, de Davi, ao qual havia recebido a promessa que seu reino não teria fim. E voltando um pouco mais na história, a Abraão, nosso pai da fé, aquele a quem Deus prometeu abençoar todas as nações. A questão é como acolhê-lo. A narrativa é feita para nós, para que aconteça conosco o que aconteceu com José, que saibamos acolher a Deus através da pessoa de Jesus e nos agregar a Ele. Sua mãe Maria, desposada de José. Na lei judaica, um noivado é um contrato entre um homem e uma mulher, onde se comprometem a se casar em algum momento futuro e as condições em que ele deverá ser realizado. Porém, desde o momento em que estão noivos, é visto pela lei deles como casados. Caso uma mulher traia seu marido ou noivo como um amante, torna-se uma adúltera, segundo a lei judaica. O adultério era uma falta tão grave na lei judaica que tanto a adúltera quanto o homem que cometeu o adultério com ela se tornavam passíveis de pena de morte. José, como já foi dito, significa Deus agrega. É o nome misterioso de cada ser humano, aberto ao que transcende e somente Deus pode completá-lo. Você já pensou o porquê sua mãe escolheu o seu nome? O que pode estar por trás dele? Antes de viverem juntos. O evangelista ressalta aqui que José não interfere no nascimento de Jesus. Não ele, mas o próprio Deus o gerou através de Maria. José acolhe o filho, acolhendo Maria. Achou-se grávida. Lucas conta como. Mateus diz simplesmente que se encontrou grávida. É a surpresa mais desconcertante e esplêndida, humanamente não programável, que pode ter uma pessoa, conceber o inconcebível, o seu Criador. Por obra do Espírito Santo. Espírito significa vida, santo de Deus. Maria não é estéril como as matriarcas de Israel. A sua virgindade declara incapacidade de produzir o dom. É puro desejo de acolhê-lo. O desejo não produz nada, mas pode acolher tudo. É aquele vazio absoluto que somente ele é capaz de preencher. Se você sente um vazio na alma, preencha-se de Deus. Reze e peça que Deus a preencha com o seu espírito. Versículo 19. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente. José pode ter pensado que o chamado era somente para Maria ser a mãe do Messias e que ele não teria participação nessa missão. Resolveu abandoná-la em segredo. Por respeito, temor, não por desconfiança, José decide deixá-la. Diante do mistério de Deus, ele se retrai, porém, não quer expô-la ao ridículo público e ao possível risco de vida, como se fosse adúltera. Ainda bem que José era um homem justo. Versículo 20. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Na Bíblia, encontramos muitas passagens onde Deus fala através do sonho, mas, em especial, Deus fala com São José por sonhos. Depois encontramos no texto, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. José, por ser da descendência de Davi, é herdeiro da promessa de Deus. Aqui ele recebe o chamado para acolher o dom, um ato de escolha, liberdade. Deus não o exige, humildemente pede. O que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Todos os evangelhos são unânimes nesta verdade. A concepção de Maria foi através do Espírito Santo. Aquele que está em Maria vem de Deus. Acolhendo a ela, acolhe o Filho, que acolhe
a Deus. No versículo 21, ela dará à luz um filho e você o chamará com o nome de Jesus. Maria dará à luz, tu porás o nome, ou seja, entrarás em relação com ele e ele contigo. O nome Jesus significa o Senhor salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nenhum outro nome está a salvação, porque é o nome do qual todo nome recebe a vida. O anjo anuncia a missão de Jesus: salvará o seu povo dos seus pecados. No versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. A história de Jesus é vista continuamente com a de Israel, como cumprimento das promessas feitas a ele. Por isso, conhecer a história de Israel do Antigo Testamento é compreender com mais profundidade o Novo Testamento. No versículo 23, eis que a Virgem vai engravidar. Essa é uma citação do Antigo Testamento. Encontramos em Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateus cita muitos textos do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias aguardado. Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Jesus é o Deus que salva, porque é o Deus conosco, ou seja, Ele esteve conosco para nos salvar. E se Deus está conosco e por nós, quem será contra nós? Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. José escuta e faz o que o anjo pede. Sempre digo, ouvir, até mesmo decorar um versículo é fácil, mas não traz bênção para nossas vidas, mas vivê-la, levá-la ao coração, ou seja, escutar e fazer. José acolhe Maria. Será que temos resistência em acolher a palavra de Deus, o seu chamado, a vocação? José não falou nenhuma palavra, mas agiu conforme a vontade de Deus. No versículo 25, e não teve relações com ela, até que ela deu à luz a um filho, e ele chamou com o nome de Jesus. O texto em si não fala sobre o período posterior, ou seja, não afirma a virgindade perpétua de Maria, porque essa não era a preocupação naquele período, e sim afirmar que a concepção foi virginal. Porém, a tradição da Igreja afirma a sua virgindade. Deixe nos comentários qual parte deste texto e explicação mais chamou a sua atenção. Peçamos ao Senhor que nos conceda a mesma coragem, confiança e docilidade de São José para colocar em prática a sua palavra. Por isso, rezemos juntos. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra ser a luz que ilumina o caminho que devemos trilhar. Ajuda-nos a ser corajosos como São José, que ouve e realiza a sua vontade. Isso te pedimos por Cristo, nosso Senhor Jesus. Amém. Mensagem do Papa Francisco: recuperar a vida espiritual. O anjo ajuda José a resolver o drama que o assola quando soube da gravidez de Maria. Não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a que porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a sua resposta foi imediata. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Muitas vezes, a vida coloca-nos diante de situações que não compreendemos e que parecem não ter solução. Rezar nesses momentos significa deixar que o Senhor nos indique o que é justo fazer. Na verdade, muitas vezes é a oração que nos dá a intuição da saída, como resolver aquela situação. Caros irmãos e irmãs, o Senhor nunca permite que um problema surja sem nos conceder também a ajuda necessária para o enfrentar. Não nos lança no meio das feras, não.
O Senhor, quando mostra um problema, dá-nos sempre a intuição, a ajuda, a sua presença para sairmos dele, para resolver. São José, vós sois o homem que sonha. Ensinai-nos a recuperar a vida espiritual com o lugar interior onde Deus se manifesta e nos salva. Retirai de nós o pensamento de que rezar é inútil. Ajudai cada um de nós a corresponder ao que o Senhor nos indica. Que o nosso raciocínio seja irradiado pela luz do Espírito, o nosso coração encorajado pela sua força e os nossos receios salvos pela misericórdia. Amém. Momento de oração. A oração não serve para resolver nossos problemas de forma mágica, mas sim para reconhecermos filhos necessitados do Pai. Após cada prece, rezemos. Senhor, nosso Pai, atendei nosso pedido. Pelos trabalhadores, para que no exercício da profissão sejam testemunhas do amor de Deus. Senhor, nosso Pai, atendei nosso pedido. Pelas esposas e mães que dedicam a vida ao cuidado dos filhos, do trabalho e da casa, para que sejam valorizadas por sua doação amorosa. Senhor, nosso Pai, atendei nosso pedido. Pelas pessoas desempregadas, para que tenham esperança de encontrar um trabalho digno. Senhor, nosso Pai, atendei nosso pedido. Pelos jovens estudantes, para que se preparem com dedicação e amor, a fim de serem profissionais éticos e comprometidos com sua profissão. Senhor, nosso Pai, atendei nosso pedido. Gesto concreto. Como falamos de trabalho neste encontro, o gesto concreto seria você realizar alguma prestação de serviço a uma pessoa. As crianças podem fazer o mesmo. Servir é uma maneira de amar. Continue acompanhando a novena de Natal do canal Voz Conhecer. Compartilhe essa novena, vamos ajudar Jesus a nascer no coração de muitas pessoas neste Natal. Ajude curtindo o vídeo e deixando o seu amém nos comentários. Paz e bem!